paz a todos. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não estou com esse casaco aqui em homenagem aos corintianos não, viu? Nada a ver. Isso é coisa do meu filho, que ele fez uma troca comigo. Não, tem aqui, obrigado. Eu trouxe na garrafa, obrigadão. Mas abra aí a sua carta, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizer uma leitura da carta de Paulo aos 2 Coríntios, você vai perceber que ele usa alguns elementos que vão nos identificar com Cristo. Por exemplo, semana passada nós falamos que nós somos o bom perfume de Cristo, o aroma em que o mundo precisa sentir, esse cheiro agradável, esse cheiro suave, esse cheiro convidativo. Falamos isso na semana passada. Hoje nós vamos falar, e Paulo vai dizer isso, que nós somos a carta que o mundo precisa ler e precisa identificar nessa escrita Cristo em nós. Paulo vai falar também que nós somos vaso, o vaso que carrega o tesouro, que é o Evangelho, que não é o vaso que eu e você somos que é importante. O importante é aquilo que carregamos em nós, que é o Evangelho. Paulo vai falar também que nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Não é pouca coisa não, meu irmão. Paulo vai dizer também que nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus, que Deus não habita nesse espaço aqui, mas Deus habita em mim e em você. Você tem noção do que nós somos? Nós não somos pouca coisa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos muita coisa, porque não há muita coisa em nós mesmos, mas há muita coisa sendo em Cristo Jesus. E nessa noite então, eu quero te convidar a pensar aqui comigo sobre esta carta. Laércio, chega para o banco de lá, ou quem está do seu lado. Eu não estou vendo um casal, isso, um casal elegante desse, quero ver até assim, olho no olho. Essa pilastra eu vou mandar tirar. Vocês têm pé? Aqui também eu vou mandar tirar, não estou vendo a Roberta. Renata, perdão, não estou vendo a Renata. Mas vamos ao texto, 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-nos ou pedir-nos cartas de recomendação. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são como uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não por pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, servos da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Pai, mais uma vez eu te peço, por favor, desvenda os nossos olhos
para que a gente contemple e absorva as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu e você somos a carta que o mundo precisa ler. Primeiro destaque que eu quero fazer com vocês e levar vocês à reflexão, a pensar, está justamente no versículo 1. Primeiro, o que faz essa carta ser atraente? Eu acredito que você já deva ter recebido uma carta, talvez aqui há muito tempo, talvez aqui os mais novinhos não sabem o que a gente está falando. Olha só, quando a gente era pequeno, quando a gente namorava, a gente escrevia cartas para as nossas namoradas, e as namoradas escreviam cartas para a gente. Cartas perfumadas, algumas colocavam perfume, algumas davam beijinho. Lembra disso? Os mais novos não sabem o que é isso. Essa carta que o mundo lê, ela é banhada pelo bom perfume de Cristo. Ela tem o cheiro de Cristo, ela tem o aroma de Cristo. Logo, é uma carta em que as pessoas se apaixonam pelo modo de vida que vivemos, pela maneira como nos comportamos diante das demandas do mundo. Isso atrai as pessoas a quererem ter esse estilo de vida que o Senhor imprimiu em você e que a sua vida testifica o que Cristo escreveu a respeito de você, a história que Ele está escrevendo a seu respeito, que o dignifica, que o exalta, que o glorifica, que exalta o nome de Cristo. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. É isso que o mundo precisa ler. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é dizer para você que essa carta não é uma carta de autopromoção, de autoexibição. Paulo vai fazer aqui uns questionamentos. E por que Paulo está dizendo isso? Por duas razões. Primeiro, porque nessa igreja que ele ajudou a fundar, essa igreja que ele discipulou os primeiros convertidos, estavam questionando o apostolado de Paulo, estavam questionando a liderança de Paulo. A gente vê muito isso na sua primeira carta aos Coríntios. A segunda era justamente por conta de alguns líderes que estavam entrando, chegando na comunidade e que estavam comprometendo o Evangelho, distorcendo o Evangelho, comprometendo o Evangelho. Então, o que a igreja estava requerendo? Que as pessoas que chegavam a esta comunidade chegassem referendadas por alguém, recomendada por alguém. Interessante quando você olha para a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver lá no capítulo 16 uma lista de pessoas que Paulo vai dar boas recomendações acerca daquelas pessoas. E Paulo vai dizer também o nome de algumas pessoas, não vai dizer o nome de algumas pessoas, mas de algumas pessoas que ele vai dizer que não são recomendáveis. E por que não são recomendáveis? Porque não tinham Cristo no centro. Depois você dá uma lida lá em Romanos capítulo 16, toda aquela lista de gente recomendável. Então aqui Paulo está dizendo, olha, o que há? Vocês querem uma carta de recomendação a meu respeito? Será que vocês já não me conhecem? E Paulo vai dizer assim, olha, a minha carta de recomendação é vocês mesmos. São vocês mesmos.
mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Só isso aqui já dava moral para Paulo. Mas ele não parou aqui não. Olha o texto segue. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Esse é o Paulo, a quem eles estavam querendo recomendação. E aí, Paulo vai usar desses elementos aqui. Não é dessa forma que Paulo quer mostrar a igreja de Coríntios quem ele era. Mas Paulo, ele vai exatamente dizer que a própria igreja o habilitava, o recomendava. Por exemplo, o verso 2 vai dizer: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. O que Paulo está querendo dizer aqui: olha, o que vocês são em Cristo tem dedo meu nisso, tem participação minha nisso. Eu deixei marcas na vida de vocês. E aí eu faço a primeira aplicação para nós aqui nessa noite. Muitas vezes nós nos valemos dos nossos títulos. Muitas vezes nós nos valemos por aquilo que realizamos na igreja. Eu trabalho na recepção, eu trabalho nas mãos que criam, eu toco, eu canto, eu prego. Mas não é isso que diretamente toca a vida das pessoas, mas é o seu nível de envolvimento com essas pessoas. O que elas dizem a seu respeito, qual é a influência que você tem na vida dessas pessoas, o que elas têm a dizer a seu respeito, quais são as pessoas que você já marcou na sua trajetória cristã, das quais você leva essas pessoas no seu coração, nas quais, quando você lembra desta pessoa, você ora, intercede por ela, você liga para ela, você se importa com ela. Paulo tinha um carinho muito grande com essa igreja, ainda que essa igreja muitas vezes o desprezava. Mas ele sabia perfeitamente
são as pessoas que podem lhe referendar como sendo alguém de Cristo, que pertence ao Senhor. Terceira lição que podemos tirar desse texto é que essa história que está sendo escrita não é uma história que está sendo escrita por nós mesmos. Paulo vai dizer que essa história ela está sendo escrita com o dedo de Deus. Veja lá o versículo 3. Olha, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, ou seja, a recomendação no pergaminho, o elemento que se apresentava e se falava de alguém, a respeito de alguém, com a tinta, era suscetível a se apagar, ou com água, ou com algum tipo de produto que se perderia. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra. E aqui ele está se referindo, ele vai estar mencionando a antiga aliança, da aliança que Deus havia feito e estabelecido com o seu povo, e que agora eles estavam numa nova era, numa nova aliança. Vamos explicar isso daqui a pouquinho. Mas em corações humanos, aquilo que Deus então está escrevendo, aquilo que se recomenda ao nosso respeito, ou ao seu respeito, não é algo que fica registrado em um livro, em uma ata, é muito mais que isso. Mas é aquilo que o Senhor está fazendo e realizando e talhando em nosso coração, construindo um novo coração. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, o texto vai dizer assim: quando esse tempo chegar, e chegou em Cristo Jesus, farei com o povo de Israel esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles, porque antes essa lei ela estava em tábuas, dada por Deus a Moisés, para que apresentasse ao povo, para que ensinasse ao povo, para que incutisse na mente do povo. Mas agora, o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Porque isso não pode ficar somente na mente, isso precisa chegar ao coração. As verdades da palavra de Deus não pode ficar somente no cognitivo, precisa chegar ao coração. É disso que Paulo está dizendo aqui. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O nosso Deus, Ele está escrevendo a nossa história, não somente aqui no nosso intelecto, mas registrando a sua vontade no nosso coração, para que se cumpra. Para que quando as pessoas nos verem, para que quando as pessoas nos observarem, elas possam ver e perceberem que a nossa conduta, os nossos desejos, condiz com a verdade da palavra de Deus, tem coerência, está alinhado, está afinado. Então a sua vida condiz com alguém que está comprometido com o Senhor, com a escrita de Cristo, e que faz valer o alto preço que Ele pagou. E os versículos 4,
o autor, o escritor da nossa história. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 6. Estamos certos disso. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Paulo tinha essa consciência. Até porque, quando ele fez por conta própria, ele perseguiu a igreja de Cristo Jesus. Quando ele se pautou nesta lei, nas leis do Antigo Testamento, quando ele se valia como um fariseu e agiu e se comportou assim, ele estava comprometendo o Evangelho de Cristo e a própria lei de Deus, que aponta para Cristo, que revela Cristo. Pois bem, e ele está aqui então reconhecendo esta verdade. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Veja no versículo 6. Ele nos capacitou para sermos servos da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte. Por que não é isso? A lei não revela o quão insuficiente nós somos, o quão incapazes nós somos de cumprir esta lei escrita. Humanamente, é inviável, é impossível. Paulo vai dizer isso em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7. Mas no capítulo 8 ele vai falar desta lei do Espírito, que age em nós, e querido, e que torna possível dessa escrita, desta teoria, se tornar uma prática na nossa vida, uma verdade na nossa vida, de estar coerente com aquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos, e de que por onde nós andarmos, as pessoas perceberem, notarem que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Que a nossa escrita, o salmo que ele está compondo na nossa vida, não é um salmo que destoa das verdades dele. E é isso que o mundo precisa ver em nós. É isso que o mundo precisa enxergar em nós. O fato é que quando nós tentamos fazer com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, nós comprometemos o Evangelho de Cristo Jesus. O jeito, o ritmo de sermos este servo da nova aliança é através do Espírito Santo de Deus. Querem ver uma coisa? Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, caminharam com ele durante 3 anos. Viram tudo que Jesus fez. Contemplaram os milagres de Jesus. Ouviram os ensinos de Jesus. E quando Jesus ascende, quando Jesus vai para o céu, ele disse algo para esses discípulos que estavam trancafiados. Que ia descer sobre eles o quê? O Espírito Santo. E na medida que esse poder do Espírito Santo descesse sobre eles, eles seriam capazes de cumprir, de realizar tudo aquilo que Deus sonhou com cada um deles. Com Pedro, com João, com Mateus, que sai de alguém que era um cobrador de impostos a um proclamador do Evangelho, de que deixou o Evangelho escrito, do qual nós podemos ler a respeito da história de Jesus. Isso não vem de uma força humana, isso não vem de uma capacidade humana, isso
pastor Lucas, que você conhece muito bem, e que diz assim, ó, eu não sei cantar essa música, eu só vou ler as estrofes desta música. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra, que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com a sua glória. O maior pintou, ele pintou minha vida. Ele tem traçado. Quantas pessoas olham para a sua vida, estão vendo as marcas de Jesus. O último destaque é uma carta que deve permanecer viva na história. A gente conhece o apóstolo Paulo, a gente lê os registros do apóstolo Paulo, a gente conhece as histórias de Pedro, a gente conhece a história de Davi, a gente conhece a história de grandes homens, a gente lê a biografia dos missionários e tudo aquilo que eles passaram e viveram. E há alguma coisa que é comum a esses homens. Eram homens piedosos e que se deixavam ser usados pelo Senhor. E a história deles ainda fala, não ficou no túmulo, porque essas vidas impactaram outras vidas. E essas vidas testemunham aquilo que esses homens do passado fizeram em prol do reino de Deus. A carta, a escrita deles ainda tem peso, ainda fala nos dias de hoje. Não porque fizeram pela força deles, mas fizeram na força do Espírito Santo de Deus. Qual é o legado que você vai deixar diante da história que o Senhor está escrevendo na sua vida? O que as pessoas estão lendo a seu respeito? Qual é o impacto que a sua vida tem tido na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida de amigos, na vida dos seus irmãos da igreja? Você precisa dar uma resposta diante disso. Porque o objetivo maior dessa história que o Senhor está escrevendo na nossa vida, ela precisa concluir o seguinte propósito. E eu peço que você olhe lá os versículos 16 até o versículo 17. Paulo, nesse trecho do capítulo 3, ele está falando de como era a antiga aliança, dessa lei que foi dada para Moisés. E quando Moisés desceu do monte, vocês lembram perfeitamente que as pessoas não conseguiam ver o quê? A face de Moisés. Por quê? A face de Moisés resplandecia. E ele precisou o quê? Usar um véu. Porque essa glória era intensa.
alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Percebam, irmãos, o que o Senhor está construindo, escrevendo em nós. O que Paulo está dizendo aqui, o que as pessoas precisam ver, o que as pessoas precisam perceber, mediante a obra do Espírito Santo na nossa vida, é Jesus. É Jesus de Nazaré. A grande pergunta que fica nessa noite é o que as pessoas estão vendo a nosso respeito, o que está refletindo. Qual é a glória que está sobressaindo? É a minha? Ou é aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, que vai me tornando cada vez mais parecido com Jesus? Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Nós nos encontramos aqui, meus irmãos, não é para ficarmos famosos. Nós nos encontramos aqui não para que eu consiga a minha casa própria. Nós nos encontramos aqui não para resolver os meus problemas financeiros, ou seja lá de que ordem for. Nós estamos aqui no intuito de que Cristo, através do Espírito Santo, escreva uma história na minha vida que glorifique a Jesus e que me torne parecido com Ele gradativamente. Esse é o objetivo da Bíblia existir. Esse é o objetivo que eu existo, que você existe. Não é outro. É por isso que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. É por isso que Jesus vai dizer que nós temos que temperar este mundo, que nós temos que refletir Cristo na vida das pessoas. É por isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui para arrumar um casamento. Nós não estamos aqui para pedir ao Senhor filhos. Ainda que tudo isso seja importante. Mas eu quero dizer para você é que aquilo que Ele está escrevendo na minha vida e na sua vida é para que cada vez mais as pessoas vejam Cristo em nós. E que capítulo dessa história se encontra na sua vida? Qual é o capítulo que se encontra? Em que você se encontra cheio de dúvidas, cheio de inquietações, que se encerre por hoje. Que o Espírito Santo de Deus faça hoje, que tire o véu que tem cegado o seu entendimento, que tem cegado as suas percepções acerca de você mesmo. Você existe para a glória de Deus. Cada um de nós aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos terminar com essa oração. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Mas sabe, Paulo escreveu tudo aquilo a respeito dele. Mas a gente sabe perfeitamente como ele se apresentava nas suas cartas, não é verdade? Eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Que você saia daqui nessa noite dizendo isso a seu respeito. Eu, Maróstica, servo de Cristo Jesus. Eu, Caculé, servo
servo de Cristo Jesus. Eu, Fátima, serva de Cristo Jesus. Deus, cada um de nós, saiamos daqui com este comprometimento, permitindo que o Senhor escreva essa história linda que Ele tem para mim e para você, de fazer com que as pessoas percebam Ele em você, não percebam o quanto de dinheiro que você tem, não percebam o quanto de intelecto você tem, porque isso é trivial, porque o mais importante é que as pessoas vejam em você alguém de uma vida piedosa, alguém que toca vidas, alguém que vive a vida de Jesus aqui nessa terra. Você tem as marcas de Cristo. Nem o soprano, Deus Senhor, deixará de
Que tenham todos uma semana abençoada.